Bom, hoje nós estamos entrando em uma nova série de mensagens. Uma série de mensagens focada na Páscoa. Estamos oficialmente no mês da Páscoa, entramos em abril. Hoje é o primeiro domingo de abril. Normalmente, nos primeiros domingos, nós fazemos ceia. Mas esse primeiro domingo nós não vamos fazer, porque nós vamos ter um momento de ceia especial e significativo no dia 20 de abril, que é o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa. Então, neste dia, programe-se para você estar aqui, para você chamar amigos, porque será uma celebração especial de Páscoa, que a gente vai viver juntos aqui, mergulhar na história de uma família e aprender com eles um dos grandes efeitos do sacrifício de Jesus na cruz, da sua morte e da sua ressurreição. E esta série vai nos conduzir até esse dia 20. São 3 domingos, então esse, o próximo e o dia 20 serão todos focados nessa direção, de falarmos sobre Páscoa, sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, debaixo de uma lente importante para mim e para você, a lente da comunhão, a lente do compartilhar. Aqui na Igreja Batista Alicerce, para você que está nos visitando, nós somos uma igreja focada em discipulado e formação espiritual. Nós entendemos que a nossa missão, a igreja vai falar para você que nos visita. Qual é a nossa missão, igreja? Formar vidas em Jesus. Essa é a nossa missão. E nós cumprimos essa missão através de 4 pilares que são valores inegociáveis para nós: a palavra, a adoração, a comunhão e o cuidado. Durante essa série nós vamos, através da Páscoa, olhar e sermos encorajados a respeito desse pilar, comunhão, que na nossa formação espiritual chama-se compartilhar. É uma das estações pelas quais todo discípulo de Jesus Cristo precisa estar. Nós não vivemos a vida que Deus resgatou para nós na cruz do Calvário sozinhos. A vida que Jesus comprou para mim e para você, essa vida eterna através do seu sangue, Ele comprou para que nós a experimentemos desde agora em comunidade, compartilhando essa vida uns com os outros, fortalecendo uns aos outros nessa jornada de tornar-se e capacitar-se dia após dia como um verdadeiro discípulo de Jesus. Então essa série tem como objetivo fortalecer o pilar comunhão, fazendo com que nós caminhemos numa disposição de nos apresentar uns aos outros, de nos encorajar mutuamente, de nos exortar em amor e de compartilhar nossa vida uns com os outros. A mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é Amar o seu irmão. Você ama o seu irmão? Alguns devem ter pensado assim: pastor, de qual irmão você está falando? Porque o meu é chato pra caramba. Amar o irmão é uma tarefa difícil, sim ou não? Vamos falar só do irmão de casa mesmo. O irmão mais velho ou o irmão mais novo. Vamos fazer uma enquete. Se você não quiser participar, tá tudo bem, eu estou acostumado. Mas vou tentar mesmo assim, ok? Quantos aqui acham que o irmão mais chato é o caçula? Levanta a mão. O irmão mais chato é o caçula, levanta a mão. Quem acha aqui que o irmão mais chato é o mais velho? Levanta a mão. Quem acha que o irmão mais chato é
Um ou outro que está no meio dessa jogada aí toda. Gente, é a hora dos mais velhos e dos mais novos se unirem. Vocês estão perdendo a chance. É o único momento que vocês podem se unir. Quem não levantou a mão em nenhuma das perguntas, é porque você é que é o chato. Essa é que é a verdade. Você é que é o chatão da sua casa. Não vou participar de nada, besteira, o pastor quer saber da minha vida. Agora, estendendo aí, vamos sair desse universo, que esse universo aí é muito perigoso. Mas vamos pensar nos irmãos na fé. Você não precisa responder, só pensar. É difícil ou é fácil amar os irmãos na fé? Não há tanta diferença, sabia? Entre os nossos irmãos da casa e de sangue e os nossos irmãos na fé. Todos nós somos diferentes e por sermos diferentes teremos diferenças. E superar as diferenças para encontrar-se com o outro num lugar de amor é um grande desafio para todos nós. É um desafio para o esposo, para a esposa, é um desafio para o pai, para o filho, é um desafio para os irmãos, é um desafio para aqueles que se uniram na mesma fé para caminharem juntos como irmãos, como membros de uma família de irmãos. É, de fato, um grande desafio mesmo. E veja bem, nós às vezes somos levados a pensar que amar é aceitar, que amar é acolher, que amar é encorajar, é concordar, é sorrir e dizer sim, é sorrir e dizer tudo bem, você está certo, mas tudo isso está dentro do que é amar. A nossa igreja, a igreja mais próxima que nós temos, assim, de convívio, a Igreja Batista Vértice, no copinho de café deles, tem uma equação escrita no copinho. Amor é igual a graça mais verdade. Essa declaração é uma declaração importante para nós refletirmos sobre o que é amar o nosso irmão. Amar o nosso irmão é mais do que acolhê-lo, aceitá-lo, concordar com ele, é mais do que dizer a ele elogios e palavras de aceitação. Amar o nosso irmão às vezes é confrontá-lo, é exortá-lo, é dizer que ele está errado, é dizer que o caminho que ele está escolhendo é um caminho de morte, é um caminho de engano. Amar o nosso irmão é dizer que ele nos feriu. Amar o nosso irmão é reconhecer que nós o ferimos e pedir perdão por isso. Amar o nosso irmão é mais do que manter as coisas em um estado de conforto no relacionamento. Amar o irmão é ter a coragem de enfrentar os momentos de desconforto porque você escolheu amar. Porque quando nós sabemos que há uma diferença, quando nós sabemos que há um problema a ser superado na relação com o outro, e nós simplesmente desistimos de enfrentar isso, nós estamos deixando de amar. Nós estamos rejeitando alguém por conta de um desconforto. Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Significa que a minha vida é tão valiosa quanto a sua. E se a minha vida é tão valiosa quanto a sua, se eu tenho uma questão entre nós, eu preciso vencer essa questão, porque nada é mais valioso do que a sua vida. Pela sua vida, Jesus foi à cruz. Jesus derramou seu sangue. Então não existe diferença que seja mais valiosa do que a vida do nosso irmão.
Amém? Entendem isso? Quero abrir com uma citação do grande pastor Timothy Keller, infelizmente recentemente falecido, um dos grandes autores contemporâneos para a igreja. Tudo que você encontrar do Tim Keller para você ler, leia. Leia. Ele diz assim: amar como Cristo amou é ver o outro como alguém por quem vale a pena morrer. Olha só que radical isso. Jesus, quando está sentado com seus discípulos, ali a partir do capítulo 13 de João até o capítulo 16, naquela longa conversa na última ceia, que João retrata com detalhes, naquele lugar ali, naquela ocasião, Jesus ensina para os seus discípulos um princípio: não há maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Nós estamos dando início a essa série de mensagens no mês da Páscoa, cujo foco deve ser e sempre deve ser sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Essa tríade forma o centro do Evangelho. Essa tríade forma o centro da história da salvação, da história da redenção. E como uma comunidade de discípulos de Jesus, nós precisamos nos voltar com toda a atenção para a cruz e para o sepulcro. Ambos foram ocupados e ambos foram esvaziados. Olhar com atenção para isso no intuito de nós fazermos importantes reflexões sobre a nossa vida, sobre sermos igreja, sobre sermos essa comunidade de discípulos, sobre sermos o corpo de Jesus, sobre sermos a família espiritual, sobre sermos a manifestação do reino na terra. O sacrifício de Jesus nos salva da condenação do pecado. Sua ressurreição nos garante a esperança da vida eterna. Essa esperança é mais do que uma expectativa de possibilidade. Essa esperança é uma confiança nas promessas. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Esses dois efeitos da obra de Cristo, esse efeito da salvação do pecado e da certeza da vida eterna, dão paz ao nosso coração. Eu sou salvo, eu tenho a vida eterna. Mas eu quero levar você a refletir sobre o fato de que Jesus, quando morre na cruz, Ele morre sim para realizar essa obra pessoal, privada, individual. Mas Ele também morre na cruz para inaugurar algo que até a cruz não se conhecia: a unidade entre estranhos, entre estrangeiros. Na cultura daquele tempo só havia unidade no sentido étnico e religioso. Para você se sentir unido a alguém, você precisa ser parte do mesmo povo. Para você sentir-se unido a alguém, você precisava estar debaixo da mesma religião. Jesus vem ao mundo e quando Ele morre na cruz, os apóstolos saem pregando e entendendo que agora haverá uma unidade entre qualquer povo, qualquer língua, qualquer nação. Seja homem, mulher, seja livre ou escravo, seja judeu ou gentio, haverá unidade em todos aqueles que declaram a fé em Cristo Jesus. Que, destaque agora no que eu vou falar, que não é um construto religioso. A fé em Jesus Cristo
não era vista naquele tempo e não deve ser vista até hoje somente como uma ordenação religiosa a respeito da qual eu tomo decisões, atitudes. A fé em Jesus Cristo é uma escolha de mudança de vida, não de mudança de declarações de fé. Eu mudo a minha natureza, eu mudo a minha identidade. Eu deixo de ser quem eu era para tornar-me aquilo que Jesus produz em mim. E o que Jesus produz em mim, produz para que eu seja levado a parecer-me com Ele. Então aquilo que Jesus fez não atinge somente nossa condição individual, mas também tem um efeito comunitário, tem repercussão eterna, não somente sobre a minha relação com Deus, mas sobre a minha relação com meus irmãos. O apóstolo Paulo afirma isso da seguinte maneira, 2 Coríntios 5,16: de modo que de agora em diante a ninguém mais considero do ponto de vista humano. Não olho mais para as pessoas com as etiquetas, os estigmas que antes eram colocados, o estigma étnico, o estigma religioso. Agora eu olho para as pessoas do ponto de vista de alvos da graça que me alcançou. Não olhamos mais sob a perspectiva humana, mas agora enxergamos como alvo do amor da graça de Deus, como vidas a quem queremos testemunhar e pregar para a salvação. Olhamos para os outros aqui nessa reunião, então faça isso agora, olhe. Não vou pedir para falar nada, fica tranquilo, só olha. Olha, procura aí, olha, perceba. Não é só olhar assim, ó. Olha para alguém, troca o olhar com alguém. Olha para a pessoa, talvez faça um gesto assim, ó. Não precisa falar nada, só. Olhamos uns para os outros aqui como irmãos, e é o que somos. É no que nos tornamos em Cristo irmãos. O pai de dois amigos meus, amigos infância e adolescência, ele tinha uma prática interessante quando os meninos brigavam. Talvez alguns aqui conheçam. Rogério Carvalho, pai do Lucas, do André, do Lucas e da Rebeca. André, Rebeca e Lucas, na ordem. O Lucas era o caçula, por isso o mais legal da família. Eu sou caçula. E aí quando o André e o Lucas brigavam, sabe o que o Rogério fazia? Botava um de frente para o outro e mandava um olhar no olho do outro. Falava, agora fica aí até eu mandar sair. Os dois se odiando, imaginando que atrocidades eles poderiam fazer um com o outro, e olhando um para o outro assim. Passava aí uns 30 segundos, o primeiro já fazia assim, ó. E aí o outro respondia. E aí os dois começavam a rir, e aí o ódio passou. Daqui a pouco eles estavam rindo de si mesmos, rindo um com o outro, e aquele sentimento de irmãos voltava. Olhamos uns para os outros aqui. E às vezes a gente olha com tanta falta de atenção que a gente só enxerga as diferenças. Mas se a gente tiver a coragem de não se deixar levar pelas diferenças e olhar dentro dos olhos de alguém, mesmo que por um instante a gente olhe com aquele olhar de eu vou te matar, com o tempo esse olhar vai ser guiado pelo Espírito Santo. E Ele vai dizer para vocês, vocês são irmãos. Vocês vão viver juntos o resto da eternidade, se é que a eternidade tem resto. Olhem-se nos olhos.
Romanos capítulo 8, verso 29, diz o seguinte, e é à luz desse texto que nós vamos caminhar todo esse mês. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é nosso irmão mais velho. Quem disse que o irmão mais velho é o mais chato, agora vai ter que repensar. Jesus é nosso irmão mais velho. E eu queria que você pensasse como foi o olhar que Jesus trocou com Pedro quando o Evangelho diz que depois da terceira vez que Pedro negou, ele levantou os olhos e enxergou o Senhor olhando para ele. Feche os seus olhos aí. Tente imaginar você no lugar de Pedro. Você acabou de trair seu Senhor. Você negou Ele 3 vezes. Você levanta os olhos sentindo a vergonha do que acabou de fazer e enxerga exatamente aquele que você negou, olhando nos seus olhos. Como você acha que Jesus olhou para Pedro? Imagine. Vocês já tiveram a experiência de, num ônibus ou num avião ou numa fila do banco, você está ali parado e uma criança olha para você. Criança assim, do tamanho do Asaf, assim, para do lado da perna do pai assim e olha para você. E aí você faz assim. E a criança não se mexe. Aí você faz de novo. E a criança não se mexe. Aí você olha para o outro lado. Aí aguarda uns 30 segundos. Olha para a criança está lá. Você começa a pensar: Senhor, me perdoa. Começa a pedir perdão dos seus pecados. Começa a pensar: gente, por que essa criança está me olhando assim? Ou ela sabe de alguma coisa, ou ela vai me matar, é um mini psicopata. Você começa a ficar constrangido com aquele olhar fixo sobre você. E é uma criança de 3 anos te olhando. O que ela pode fazer? Ela só pode olhar mesmo. Ela está te olhando, mas você se incomoda com aquele olhar. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a quem olha dentro de nós nos julgar, nos excluir, nos colocar sob uma condição de vergonha. Infelizmente, parece que nas nossas casas esse olhar é tão presente que é o olhar que nós achamos que uma criança desconhecida numa fila de banco ou no banco da frente do avião ou do ônibus, ela está nos olhando com o mesmo olhar que nós sentimos quando nós fomos rejeitados, expostos à vergonha. A igreja de Jesus, escute isso, a igreja de Jesus foi chamada para mudar essa condição na sua vida e na vida das pessoas que estão ao redor. Jesus não olhou para Pedro como quem julga. Jesus olhou para Pedro como quem diz: eu sei, meu filho, mas eu amo você. Você vai precisar ser restaurado, mas eu vou te restaurar. Porque o que você fez não é mais importante de quem você é. E esse discurso, igreja, precisa estar no nosso olhar uns para com os outros. Nós nos ferimos? Sim. Eu sempre digo assim, casamento tem problema? Sim ou não? Não, casamento não tem problema. Quem tem problema é quem casa.
Casamento foi criado por um Deus perfeito, num momento da história em que tudo era perfeito, unindo um homem e uma mulher que eram perfeitos. O casamento não tem problema, problema temos nós. Igreja tem problema? Ih, passou agora. Coça a cabeça. Igreja não tem problema. Quem tem problema? Somos nós. E esses nossos problemas interferem no que a igreja realiza, faz, alcança. Então, uma má notícia. Por melhor que seja a igreja, por mais séria que ela seja com o evangelho, por mais acolhedora que ela seja, você vai ser ferido em algum momento por alguém. Mas a minha palavra para você hoje é: as pessoas são infinitamente mais valiosas do que seus erros, do que suas falhas. Então olhe dentro dos olhos e diga para você mesmo, e se possível diga para o outro: eu não vou deixar que essa nossa diferença nos impeça de sermos irmãos. Foi assim que Jesus olhou para Pedro. O grande teólogo N.T. Wright diz o seguinte: o objetivo de Deus sempre foi ter uma família humana restaurada e refletindo a imagem de seu Filho. Meu objetivo e seu objetivo é de sermos o mais parecido com Jesus na vida do nosso irmão. Quando eu era criança, meu irmão mais velho, o Fred, que é líder do estacionamento aqui da igreja, ele é 8 anos mais velho do que eu. Então, quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, ele estava na adolescência, né? Ele estava todo estilosão lá, na adolescência, com aquelas calças jeans com a cintura aqui, assim, mais ou menos, né? E uma camisa para dentro. Usava um óculos com fundo de garrafa, com uma lente assim meio marrom. Um gato. A Meire que o diga, né, Meire? E aí, nessa época, meu irmão era meu ídolo. Ele dizia que ele queria ser piloto de avião. Adivinha o que eu queria ser? Piloto de avião. Ele era especialista, sabia o nome de todos os aviões. Olhava o avião numa foto e dizia: esse aqui é o F não sei o que lá, faz isso, faz aquilo, não sei o que, papapá. Ele era especialista em aviões. O que eu queria saber? Sobre aviões. Ele era colecionador de selos. O que eu queria como herança? A coleção dele. Eu olhava para ele e me mirava nele. Quando ele arranjou a primeira namorada, não foi a Meire, perdão, Meire, não foi a Meire, a primeira namorada, ele se apaixonou pela primeira namorada, e adivinha quem mais se apaixonou por ela? Eu. Nós nos apaixonamos. Eu era um menino que queria parecer com meu irmão mais velho. Eu queria ser como ele, eu queria ser inteligente como ele, eu queria ser bonitão como ele, eu queria ter um óculos bizarro igual o dele, eu queria gostar das coisas que ele gostava. Eu tinha isso, eu tinha 6, 7 anos de idade, e eu olhava para o meu irmão sempre com deslumbramento. Esse olhar tem que ser o seu olhar e o meu olhar sobre Jesus,
A gente tem que ler e aprender sobre quem Ele é e pensar: tudo que Ele é, eu quero ser também. Tudo que Ele ama, eu também quero amar. Tudo que Ele valoriza é para mim o maior tesouro. Eu quero ser como meu irmão mais velho. Eu quero ser como Jesus. Se não há esse desejo no seu coração, você precisa orar junto comigo nessa manhã e dizer: Espírito Santo de Deus, gera em mim esse desejo de me parecer com o meu irmão mais velho. E aquilo que Jesus mais ama, adivinhe o que é? Você, eu. Ele deu a própria vida por você. Ele ama a todos nós, ama a cada um de nós, com um amor sacrificial e incondicional. Se você quer se parecer com Jesus, como é que você vai amar seus irmãos? Se o seu irmão mais velho te ama, a ponto de entregar a sua vida por você, como você acha que eu e você devemos amar uns aos outros? Abra sua Bíblia na carta de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versos 11 a 16. Diz assim o texto: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Este princípio ao qual o apóstolo João se refere é o princípio da jornada do discípulo. Ele não está falando do princípio da criação. Esse princípio não é criacional. Esse princípio aqui é o princípio da nossa caminhada com Jesus Cristo. Ele entendeu isso desde o princípio. Seus amigos, seus irmãos entenderam isso desde o princípio. E a igreja que estava se formando como uma comunidade de discípulos também entenderam isso desde o princípio, desde o momento em que eles aceitaram e abraçaram e se comprometeram com a fé em Jesus Cristo. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. Sabe quem disse isso primeiro, antes de João? Jesus. Aquele que odeia o seu irmão, em seu coração já o matou. E vocês sabem que nenhum assassino permanece na vida eterna. Que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E o que nós devemos fazer? Lê aí. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O grande teólogo D.A. Carson diz o seguinte sobre isso: João não apenas descreve o amor, ele o define em termos do Evangelho. A vida cristã é moldada por esse modelo. Como Cristo se entregou por nós, assim devemos nos entregar em amor sacrificial aos outros, especialmente dentro da comunidade cristã. O apóstolo João está dizendo: o Evangelho, a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus são o centro da mensagem de salvação. E esse sacrifício, essa morte e essa ressurreição mudam quem nós somos.
Quando muda quem nós somos, nós agora amamos de uma maneira que nós antes não conseguiríamos amar, porque éramos regidos pelas nossas próprias concepções. Mas agora, em Cristo, não é mais sobre o que eu penso e o que eu quero, mas é sobre quem Jesus é, o que Ele pensa e o que Ele quer. Ele é o meu modelo, Ele é o meu mestre, e o meu compromisso com Ele é de segui-lo, é de imitá-lo, é de conhecê-lo para tornar aquilo que Ele é parte do que eu sou. Essa é a vida cristã, essa é a vida de um discípulo. Olhar para Jesus e dizer: eis aí aquele que define quem eu sou. Agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem disse isso? Apóstolo Paulo, Gálatas 2, verso 20. Então, 3 coisas para você guardar nessa manhã, rapidamente. Primeiro, o apóstolo João diz assim: olha, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros é obedecer. Amar uns aos outros é obediência. Por que é importante você lembrar que amar uns aos outros é uma questão de obediência? Por quê? O que você acha? Porque tem vários momentos da nossa vida que a gente encontra um monte de razão para não amar. É fácil não amar. É fácil. Basta uma decepção, basta uma frustração, basta uma palavra errada, basta um segredo revelado, e nós facilmente deixamos de amar. Por isso o apóstolo João diz: todos nós sabemos, desde o princípio, que nós devemos amar. Vivemos numa geração em que tudo que é apresentado como ordem, como ordenança, tudo que é apresentado sob a ótica da obediência já é automaticamente questionado, se não rejeitado já de cara. Agora, olhe para o seu casamento, quem é casado, olhe para o seu casamento. Se você não entender que amar o seu marido é uma questão de obediência, seu casamento acaba. Acaba. Porque nós homens, nós temos uma inclinação assim, que não tem solução. A gente faz burrice mesmo. A gente frustra nossas esposas, a gente deixa elas irritadas. A gente não faz o que deveria fazer, faz o que não deveria fazer. A gente é menino, é moleque. Acontece. E quando acontece, se a nossa esposa não entender que nos amar é uma questão de obediência, o que vai acontecer? Não quero mais. Só que se ela continuar pensando que amar não é uma questão de obediência, quem ela vai conseguir amar? Quem? Qual de nós seremos verdadeiramente amados se aqueles que convivem conosco não entenderem que amar é uma questão de obediência? Qual de nós? Como nós amaremos uns aos outros? Amar ao próximo é uma ordenança. O fariseu perguntou: Senhor, no que resume toda a lei e os profetas? Jesus respondeu: ama ao teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é uma ordenança, uma obediência. Nos perderemos como comunidade de irmãos
achando que só devemos amar se formos amados em retribuição, em reciprocidade. Só amamos se for propício e confortável. Não. Nós amamos ainda que seja difícil. Nós amamos ainda que ofendidos, ainda que decepcionados, ainda que frustrados, ainda que magoados. Nós escolhemos amar não pelo que o outro fez por nós, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Jesus, nessa mesma conversa lá dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João, ele diz assim: amem uns aos outros. Se ele parasse aí, seria um grande problema. Amem uns aos outros. Como é que você iria exercer essa ordem, esse papel na vida das pessoas ao seu redor? Mas ele completa, ele diz assim: amem uns aos outros como eu os amei. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vocês 12, vocês são difíceis demais. Meu Deus, meu Pai, mas eu amo vocês, eu dou minha vida por vocês. Eu caminho com aquele que eu sei que vai me trair, eu caminho com aquele que eu sei que vai me negar, eu caminho com aquele que eu sei que vai duvidar de mim, eu caminho com aqueles que vão fugir quando me verem na cruz. Eu caminho com vocês. E estou aqui, e não vou arredar o pé. Vocês são meus amigos, eu estou comprometido com vocês, eu amo vocês. E aí ele diz assim: então amem uns aos outros como eu amo vocês. Não é esse amor que só serve quando está tudo bem, quando é tudo legal, quando se ouve e se fala o que se espera. Ame, ponto. Ame. Ame como eu amei vocês, como eu amo vocês. Segundo, o apóstolo João diz assim, olha: ele diz assim, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. E aí olha o que ele diz: sabemos que passamos da morte para a vida, sabemos que somos salvos, sabemos que realmente temos a vida eterna, sabemos que aquela decisão que tomamos a respeito de Jesus Cristo, de fato, é real, de fato, mudou as nossas vidas. Quando o quê? Quando amamos os nossos irmãos. Amar uns aos outros é evidência de que você entendeu e recebeu e se comprometeu com o amor de Jesus por você. Então vai aqui um alerta: se você não ama seu irmão, pode ser que você esteja entre aqueles que vão encontrar com Jesus e dizer: Senhor, mas em teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz obras semelhantes às suas. E ele vai dizer para você: não conheço você, porque você não amou. O apóstolo João diz: se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você na verdade não ama. Porque como pode você amar a quem não vê, odiando a quem você vê? Amar uns aos outros é evidência da obra de Jesus nas nossas vidas. Quando os irmãos se amam e se tratam com esse amor, evidenciam o quanto são amados e o quanto esse amor enche e transborda nas suas vidas. Jesus também dizendo aos seus amigos, o que ele disse? O mundo vai me conhecer através de vocês, pelo fato de vocês amarem.
Jesus não disse: o mundo vai conhecer pela sua eloquência, o mundo vai conhecer pela sua inteligência, o mundo vai conhecer pela sua capacidade argumentativa de destruir todos os outros conceitos, filosofias e religiões. E aí eles vão ver que tudo é mentira e vão crer em Jesus. Não, Jesus disse: o mundo vai crer em mim quando enxergar em vocês o meu amor. O mundo vai querer me conhecer quando enxergarem em vocês o que eu fiz na vida de vocês. Amar uns aos outros é evidência. Eu, como pastor de uma igreja, eu sei que a igreja fere. Eu já fui ferido inúmeras vezes, e algumas delas ferido profundamente. Em algumas feridas ainda estão a cicatrizar. Mas eu quero amar. E eu sonho com uma igreja que ame, que não tenha medo de olhar nos olhos e superar as diferenças. Por fim, e talvez mais importante, amar uns aos outros é tornar-se como Jesus. O desejo de todo discípulo é se parecer com Jesus, para que a partir disso, naturalmente, esse discípulo comece a viver e fazer o que Jesus fez. A igreja é a comunidade de discípulos, a família de irmãos, que foi chamada para amar como Jesus amou. Tornar-se parecido com Jesus é uma direção oposta à que naturalmente nós somos inclinados. A gente sempre quer ser como a gente já é, a gente quer fazer o que a gente já faz, a gente quer estar com quem a gente sempre está, a gente quer amar quem a gente quer amar. Mas Jesus nos chama a amar o estrangeiro, que não tem a mesma cultura, que não gosta das mesmas coisas, que não se veste como a gente se veste, que fala estranho, que tem costumes estranhos. Jesus nos chama a amar aquele que não pode nos favorecer, aquele que não pode nos retribuir. Jesus nos chama a amar os nossos inimigos. Jesus nos chama a amar os nossos irmãos. De quantos irmãos diferentes de você, você já se aproximou, abraçou, orou esse ano, aqui, nesse lugar? Quantos? Quero encerrar essa palavra de hoje acreditando que você está disposto a, por amor, superar o desconforto. Desconforto da desorganização, o desconforto do estranho, do desconhecido, o desconforto do sorriso amarelo. Eu quero convidar você a ficar de pé. E você vai sair do seu lugar olhando para o chão. Cuidado para não bater a cabeça. Mas quando você levantar o olhar, você vai ver alguém. E você vai entender que esse alguém Deus colocou diante de você para ser amado. E você então vai olhar para essa pessoa, abraçá-la e orar pela vida dela, desejando que o amor de Jesus alcance esse coração. Vamos fazer isso? Então vou fazer uma contagem regressiva, vocês saem do lugar de vocês. Vai ficar uma bagunça, mas eu amo isso. E você vai encontrar alguém, superar seu desconforto, sua timidez, sua estranheza, e você vai amar, porque foi para isso que nós fomos chamados. 3, 2, 1, vai lá.
Jesus, nós te amamos. E porque nós te amamos, nós queremos amar uns aos outros. Nós queremos receber e dar aquilo que o Senhor nos ofereceu na cruz. Amar como somos amados, cuidar como somos cuidados. O que nessa manhã, Deus, fazemos como um compromisso, um firme compromisso, é de superar tudo o que se opõe ao amor para o qual o Senhor nos chamou. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos faça uma comunidade de discípulos, uma família de muitos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Não precisa voltar para o seu lugar, fica onde você está, só vira para cá, junto com o seu novo irmão aí. Vira para cá, que eu quero falar coisas importantes para você rapidamente antes de te liberar. Essa semana